Se você aprende português do Brasil, já deve ter acontecido de você estar conversando com um brasileiro e ele te fazer uma pergunta e você responder apenas sim ou não. Bom, para nós brasileiros, essa resposta ela é um pouco estranha, ela é incompleta, ela é como se fosse uma coisa rude de se falar. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar por que você não deve responder perguntas em português apenas com sim ou apenas com não, por exemplo. E eu vou te dar dicas práticas de como você pode responder, como um nativo responderia e falar português de uma maneira muito mais natural e ser muito mais bem compreendido quando você falar com nativos, tá bom? Então, qual é o motivo? Por que os brasileiros não respondem perguntas com apenas sim? Bom, o que acontece é que nós somos um povo muito acolhedor, muito sociável. Os brasileiros têm uma preocupação muito grande com o que o outro vai achar ou como o outro vai receber o que eu estou falando. Então, para nós, algumas respostas não podem ser tão diretas, tão frias. A gente necessita dessa cordialidade na comunicação. Por esse motivo, a gente não responde as coisas, na maioria das vezes, com um simples sim ou com um simples não. Eu vou te mostrar então quais as melhores formas de responder. Bom, as respostas com sim ou não, em muitas frases, elas são gramaticalmente corretas. Por exemplo, se eu pergunto para você, você quer um copo de água? Você pode responder sim, é gramaticalmente correto, mas não é culturalmente muito bem aceito essa resposta, como um brasileiro responderia, né? Então, quando eu pergunto para você, você quer um copo de água? A gente espera que você responda sim, por favor, ou não quero, obrigada, sim, eu quero. Então, a gente espera uma frase curta, uma resposta um pouco mais completa para que a gente entenda que essa interação está sendo positiva. Se você responde apenas sim ou apenas não, a gente pensa que ou você está bravo, ou você não está querendo continuar a conversa, ou você não está sendo educado. Então, culturalmente, isso são detalhes e minúcias muito importantes que influenciam na sua comunicação. Quando a gente aprende um idioma, a gente também está aprendendo sobre aquela cultura e sobre aquele povo. Então, a gente precisa considerar também o modo de vida dos nativos, o que eles pensam, e a gente começa a entender por que eles usam o idioma dessa forma. Então, eu vou te dar dicas práticas de como você deve responder melhor as perguntas em português. Uma dica valiosa, mais importante de todas, a primeira, é você repetir o verbo da pergunta. Então, por exemplo, você quer um copo de água? Quero. Sim, eu quero. Então, você repete o verbo da pergunta. Mesmo que você utilize a palavra sim, você repetiu o verbo. Você trabalha aqui? Trabalho. Então, você responde a essa pergunta positivamente, simplesmente repetindo o verbo que foi utilizado. Essa é a forma mais tradicional, é a forma mais coringa, né, mais comum de você ver os brasileiros utilizando e vai te ajudar bastante a soar um pouquinho mais parecido com um brasileiro e soar um pouco mais amigável também. A segunda forma de você responder é você adicionar palavras mais educadas a essa resposta. Então, por exemplo, você trabalha aqui? Você quer um copo de água? Sim, por favor. Você trabalha aqui? Sim, claro. Então, você adiciona algumas palavras positivas, palavras de educação, por exemplo, por favor, para que essa sua resposta ela soe um pouco mais agradável. A terceira forma de você responder em português sem utilizar apenas a palavra sim é você ser um pouco mais descritivo na sua resposta. Então, por exemplo, você quer um copo de água? Não, não estou com sede. Não, obrigada, eu acabei de beber. Você quer um copo de água? Sim, eu aceito, por favor, estava com sede. Então, você descreve um pouco mais falando sobre você nessa resposta, seja uma resposta positiva ou uma resposta negativa. Isso é outro aspecto cultural. Os brasileiros são muito descritivos e falam até um pouco demais. Mesmo se você está conversando com uma pessoa que você não tem tanta intimidade, a gente costuma falar muito sobre a nossa vida. Então, por exemplo, você quer um copo d'água? Não, eu acabei de beber. Você fala o que você acabou de fazer. Esse tipo de resposta soa um pouco mais natural. Sim, eu tô com sede. Esse tipo de resposta é muito mais bem recebida.
A quarta técnica para você poder responder perguntas de uma maneira melhor é você utilizar algumas respostas curtas. Por exemplo, quando você fala, acho que sim, acho que não. Você quer um copo d'água? Acho que sim, pode ser. Então, você não falou apenas a palavra sim, mas você colocou ali uma resposta curta, algumas palavras, para que aquilo soasse de maneira um pouco melhor, tá bom? Então, esse é uma coisa muito interessante da cultura do Brasil, um aspecto cultural. E antes que você pense que isso é uma coisa, uma frescura ou uma coisa que não é importante, quando a gente se comunica em um país diferente, a gente precisa ser bem entendido e a gente precisa levar em consideração a cultura das pessoas que falam esse idioma. Então, não é simplesmente aprender a gramática e a língua em si, a gente precisa ter conhecimento sobre coisas culturais também. Eu tenho um clube de conversação e no meu clube de conversação a gente aprende exatamente isso, o português em contexto, e a gente mostra como culturalmente nós falamos as coisas e como nos comportamos. Então, recapitulando, um resumo do que aprendemos nesse vídeo. Então, os brasileiros são muito comunicativos, formidáveis e um povo muito sociável. Então, você aprendeu que nesse vídeo você não deve responder apenas sim a uma pergunta, porque isso pode soar um pouco rude, pode soar uma resposta distante, uma resposta fria. Então, a cordialidade é algo bem importante para você ter em mente quando você está se comunicando com um brasileiro. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar a sua inscrição aqui no canal. E também eu vou deixar uma playlist recomendada com vídeos falando sobre cultura do Brasil, outros aspectos culturais importantes para você que aprende português brasileiro. Eu te vejo na próxima.